boa tarde. Mas eu já falei, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento na presença do Senhor. Nós estamos aqui, ó, na nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor falar conosco. Então, mais do que aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu quero te desejar bom momento na presença do Senhor. Você está feliz, você está alegre? Glória a Deus por isso. Venha ficar mais alegre ainda. Tá triste, com o coração amargurado? Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não se desespere, não pense que tá tudo acabado. Deus tem o controle de tudo. Talvez Ele esteja usando essa situação para te forjar, para te fortalecer. Então, descanse no Senhor. Entregue a sua vida completamente ao Senhor. Paz do Senhor, Dani. Sabe o que acontece? A gente lê aquele versículo, gente, não está combinado, mas eu preciso falar o que Deus está colocando no meu coração. Quando a gente fala assim, quando a gente lê assim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar é entregar. É deixar nas mãos do Senhor, deixar que Ele conduza toda a situação. A gente continua na torre de vigia, a gente continua orando, jejuando, consagrando, mas a gente tem que confiar e deixar que Ele sabe todas as coisas e que Ele vai agir e trabalhar por nós. A gente vai, deixa nas mãos do Senhor, depois vai lá e toma. Quer agir por conta própria? Não pode ser assim. Se você deixou nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer, ainda que você não entenda nada. Ainda que você esteja aí perdido. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Ainda que talvez você não entenda agora, mas tenha convicção. Ele sabe o que é melhor para você. Não, Ele não está te punindo. Talvez você esteja questionando aí. Não, o Senhor não está pesando a mão sobre você. Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo. Sabe aquele versículo assim? O que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois? Pois é. Você vai ver que para chegar ali na promessa, você precisa passar pelo processo. E aí o testemunho vai ser muito maior do que você imagina. Glória a Deus. É isso, Dani. Glória a Deus pela vida de vocês. Começamos hoje diferente, mas é o Espírito Santo que está inundindo aqui. Eu tenho certeza que Ele também está aí. Sinta o cuidado do Senhor. Se sinta no colo do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Gente, eu quero falar aqui do YouTube. Nosso canal no YouTube está crescendo e eu conto com você. A palavra de hoje vai lá para o nosso canal. Olha, nós colocamos lá ontem, me parece, que a Eduarda postou, a live com a missionária Mara. Então tem vídeo novo no nosso canal, não perca a oportunidade de ser aí um evangelista, um missionário online. Pegue as lives que tem lá, escute aquela que falou com você, você vai lá e encaminha, manda para mais pessoas, convida as pessoas para nos seguirem lá também. Eu fico muito feliz, toda vez que chega uma pessoa a mais lá no canal, eu fico muito feliz. E aí você fala com a gente, olha, eu mandei para uma pessoa, ela está te seguindo, eu vou te agradecer aqui muitíssimamente, tá bom? Vou deixar aqui, ó, muito obrigada, Dani, o nosso canal no YouTube. Bom, gente, eu quero convidar vocês agora para orar. Vamos orar juntos? Já tivemos aqui pedidos de oração, vamos colocar a causa dos nossos irmãos aqui diante do Senhor, e com isso eles vão estar colocando as nossas também. E quando a gente ora pelo outro, eu vou te falar, Deus não fica sem atender os nossos gemidos, as nossas lágrimas, mesmo que a gente nem fale, mas Ele realmente vem em nossa ajuda, nossa direção. Adriana, paz do Senhor, querida Adriana, lá na igreja da pastora Rose de Paulo, obrigada aí, e podem mandando. Zeneide, vou colocar seu nome aqui no nosso caderninho de oração, tá? Então agora nós vamos orar. Vamos orar, vamos apresentar já os nossos pedidos
Mas antes de apresentar pedidos, a gente tem que apresentar a nossa gratidão. Então vamos juntas? Oi, Jesus. Ai, o teu nome é santo, o Senhor é santo. E nós já começamos essa live buscando a sua santidade. Porque se somos parecidos com o Senhor, precisamos buscar a santidade todos os momentos. Obrigada por esta oportunidade, obrigada pela tua presença que está inundando as nossas vidas neste momento. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E agora, Jesus, eu quero te apresentar todas as pessoas que estejam assistindo ao vivo, que vão assistir depois, que estão neste momento lembrando de uma situação onde precisam de uma intervenção imediata, um socorro bem presente na hora da angústia. Nós te apresentamos a todos aqueles, ó Pai, que estão aí sem saber o que fazer, para onde ir. Ah, Senhor, e sabemos que o melhor lugar para estarmos é no teu colo, é nos teus braços, é sentindo o seu amor. Senhor, nos acolhe neste momento. Acolhe, Senhor, a alma aflita, a alma angustiada, porque nós sabemos que o teu nome é sobre todo nome e que o Senhor está aqui visitando a cada vida, a cada coração. Obrigada por tudo. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Maria Pastora. Boa tarde. Gente, deixa eu ler para vocês aqui. O que está dizendo em Filipenses, no capítulo 2, eu já falei muito no início, então agora eu vou só ler os versículos, porque nós queremos dar um prazo bacana para a pastora Érica, que já está aqui, a pastora Érica que tem um testemunho impactante. Gente, mas ela tem palavra também, ela vai estar ministrando para nós. Então preste atenção ao que diz a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, os versos de 9 ao 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus... Peraí, tô empolgado, hoje eu tô elétrica e a palavra de Deus tem que ser, certinha. Então vamos lá, nós estamos falando sobre o poder do nome de Jesus e eu vou ler Filipenses no capítulo 2 dos versos... Deixa eu só salvar aqui. Não, dos versos 9 ao 11. Dani, arrume para mim, para eu fixar. Tá escrito assim, olha: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias a Deus! O nome do Senhor é poderoso. Oi! Chegamos aqui num momento especial, momento esse de convidarmos a nossa amada participante de hoje, pastora Érica. A pastora Érica esteve aqui conosco, gente. Oi, pastora Érica! Paz do Senhor, amada! Paz do Senhor a todos. Gente, deixa eu contar para vocês como é que foi. Eu estava numa live de sexta-feira é pela manhã, às 9 horas, e a pastora Érica entrou e tal. E vocês sabem que na sexta sou eu que faço a live, que oro. Geralmente eu não tenho participação, mas o Espírito Santo falou para mim assim: chama quem deseja entrar aí para fazer uma oração. E a pastora Érica entrou. Ela não só orou, ela trouxe uma reflexão, ela trouxe um testemunho, e foi assim que Deus me apresentou a pastora Érica. Essas conexões que só Deus faz. Sabe aquelas coisas assim que você ora e fala: Senhor, eu fiz uma oração. Gente, a gente tem que tomar cuidado na hora de orar, tá? Porque a gente fala, Deus faz. E eu tinha dito para o Senhor, falei para o meu esposo, eu orei e comentei com o meu esposo. Foi ótimo eu comentar com ele. Falei: meu bem, eu tenho sentido assim que eu preciso orar diferente, para Deus me apresentar pessoas e tirar pessoas.
que não faz mais, que não dá para caminhar mais junto. E aí um dia eu falei com meu esposo assim, nossa amor, eu tô achando umas coisas tão estranhas, você viu fulano, você viu ciclano, ele lembrou da oração que eu havia feito. E Deus assim tem feito, tem tirado, mas ele tem me apresentado pessoas muito bacanas. E a pastora Érica está aqui porque foi apresentada pelo Senhor. E ela veio aqui hoje para trazer uma palavra do céu para os nossos corações. Então eu quero dizer, pastora Érica, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradeço a Deus por essa conexão, esse apresentar do céu. Eu cheguei aqui na live através de um convite da irmã Edna, que eu também conheci na live do irmão Gerivan Franklin, não sei se a missionária conhece, né? Em uma live que eu estava dando testemunho, aí eu conheci algumas pessoas, e Deus conecta mesmo as pessoas. E naquele dia eu entrei naquela live e eu fui muito impactada com a palavra, e a palavra tinha tudo a ver com aquele, né, com aquele testemunho que eu precisava trazer. E eu agradeço ao Senhor porque o seu convite para essa live de hoje também é resposta de oração. É resposta de oração, porque a gente tem que ficar atento ao que o céu quer nos responder, né? Porque tem um louvor que eu amo muito, o céu responde diferente. Às vezes a gente coloca diante de Deus aquilo que a gente quer e Deus dá aquilo que a gente pede, mas da forma como Ele quer. E isso é tremendo. Então eu quero te dizer que esse convite para essa live foi a resposta de Deus mediante uma oração que eu fiz para Ele no secreto. Então eu louvo a Deus por isso, porque nós que amamos o reino de Deus, a gente está sempre, né, com o coração queimando para levar a palavra, e às vezes pessoas ficam preocupadas com o formato ou com como vai ser, quantidade de pessoas, às vezes assim, a gente está fazendo uma live, ou então a gente faz um vídeo, a gente posta um vídeo, e a gente não dimensiona quantas pessoas a gente vai atingir, como a missionária estava falando, cada pessoa que entra no seu canal do YouTube é uma pessoa que vai ouvir aquela palavra e que o reino vai ganhar, e o propósito, no final das contas, eu tenho esse jargão, eu gosto muito assim de falar algumas frases, o reino ganhou, o reino venceu, e se o reino venceu, a gente cumpriu o propósito. Então, assim, eu sou grata a Deus e quero dizer também a importância da gente testemunhar de cada coisa que o Senhor coloca no nosso coração. Essa semana eu vi um testemunho da missionária que ela ganhou um telefone e eu falei, Deus, ela tá falando comigo. Eu tava assim com receio de não fazer meus vídeos mais, porque não sei se vocês estão percebendo, tá assim uma sombra no meu celular, tá assim uma mancha, né, na tela. E o inimigo sempre usa, né, as artimanhas dele para tentar nos repelir. E eu falei assim, não vou ficar lançando vídeo com essa imagem. E eu sou da área de comunicação, então assim, eu fico, como é que eu vou lançar vídeo com essa imagem? Porém, não é o momento ainda agora, nesse momento, até aqui, nesse instante, de eu trocar o celular. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu vou estender aqui o pedido de oração, igual a missionária fez, orem por mim. Vai, né, que o Senhor muda toda a situação e eu vou postar vídeos com a qualidade melhor. Mas enquanto eu não posto vídeos e enquanto eu não me apresento com a qualidade de imagem melhor, a gente fala da palavra do mesmo jeito, porque ela é, né, eficaz. A palavra de Deus, ela é eficaz. E o que importa é que a gente lance a palavra de Deus, que ela nunca, 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 nunca voltará vazia. Então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. E eu tenho sempre o cuidado assim, de dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Na verdade, tem sempre conexão com aquilo que já foi falado. Quando a missionária começou aqui, eu fiz, eita Deus, o Senhor sabe, o Senhor costura, o Senhor faz da sua maneira. E eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus pela sua vida. Às vezes, assim, a gente não conhece a pessoa pessoalmente, mas dá uma vontade de abraçar, dá uma vontade de estar perto, porque o amor é igual, né? É incrível, porque a onipresença de Deus também nos torna onipresente, né? Se a gente é como Deus é, então a gente acaba tendo o sentimento, né? A gente consegue sentir pelo outro o amor de Cristo que nos une. Então eu louvo ao Senhor
e gostaria só de, mais uma vez, convidar ao nosso amigo Espírito Santo para fazer parte daquilo que ele quer entregar, porque essa live é dele e tudo que estamos fazendo aqui é para honra, glória, louvor, adoração do nome dele. Então, Espírito Santo, nosso amigo, nós te convidamos mais uma vez, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer parte disso aqui que o Senhor está fazendo, dessa pausa para o café ou para a água, se você estiver em jejum, em consagração, a pausa para você ser ministrado. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja a hora que você estiver ouvindo essa palavra, essa pausa é para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te ministre da forma como você vem pedindo. Então, Senhor, fica à vontade, nos usa, continua nos usando, porque o que importa é que a gente diminua, que o Senhor cresça e que o propósito do Senhor seja cumprido através daquilo que o Senhor determina. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então vamos ao que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra conhecida de muitos. A missionária quase que tocou nela, mas falou sobre o assunto, né? Lançai sobre, né, o Senhor as nossas ansiedades. Né? O Senhor me trouxe a palavra Mateus 28. Eu não consigo pensar em Mateus 28 sem aquela passagem que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Mateus 28, 11, que eu vos aliviarei. Então, como a missionária falou sobre isso, antes eu vou aqui, eu acho que pausou para mim só. Para mim tá normal. Pessoal da certo. Por favor. Certo. Não, é que a sua imagem congelou para mim, mas não tem problema. Se tá normal, tá ótimo. Então, Mateus 28, 20 foi a palavra que o Senhor deu, mas eu passei um pouquinho por 28, 11 para fortalecer a passagem que trata da sua ansiedade. Não foi isso que o Senhor ministrou, mas talvez alguém aqui esteja precisando ouvir de que o Senhor tem para trocar com você o seu fardo, o seu jugo que é pesado pelo dele, que é leve e suave, suave e leve. Mas a palavra que o Senhor me entregou para trazer para vocês está em Mateus 28, verso 20, que fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Desde a madrugada que essa palavra arde no meu coração. É uma palavra que nós sabemos, é uma palavra que o próprio Senhor Jesus lançou. Eis que estarei Pastora Érica, para mim agora travou a sua imagem, o seu som. Para você está tudo normal? Falem comigo. Está tudo ok. Parou para mim os comentários e você travou para mim. Voltou? Voltou, agora voltou. Amém. Então, o que eu quero dizer é que essa passagem... Chegou a ouvir a passagem? Mateus... Tá. Na hora que você acabou de ler, é que travou para mim. Certo. Então, voltou então, né? O pessoal está falando travou, mas eu acredito que já tenha voltado. Amém. Então, assim, essa passagem, eis que estarei convosco todos os dias, né? Até a consumação do século, é uma passagem que a gente sabe que o Senhor Jesus falou conosco. É uma passagem que, se a gente bobear, a gente trata ela como algo comum. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Mas a gente não para dimensionar o que é o Senhor estar conosco todos os dias das nossas vidas. A gente não para dimensionar que o Senhor está aqui agora entre nós. Que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está no momento, todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, até a consumação de nós mesmos, né? Até que Ele volte para cada um de nós, até que Ele volte arrebatando a sua igreja, Ele diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas. E eu fico me imaginando em diversas situações, inclusive nas que eu passo.
né? A gente passa por situações e circunstâncias que muitas vezes a gente não entende. Então, o Senhor diz que vai estar conosco quando a gente faz votos. A missionária disse aí que vai comemorar 30 anos de casado. Louvado seja Deus por isso. Eu louvo ao Senhor porque o maior projeto do Senhor é a família, né? A família é o projeto de Cristo. E não se entristeça você que teve sua família talvez prejudicada, né? Você arrebentada, você que sua família deixou de existir por um motivo, por uma causa que você às vezes não tem culpa ou até que você ocasionou, mas o Senhor continua amando a família. O Senhor ama a família em qualquer circunstância. E é esse nível de consciência que a gente precisa lidar com as coisas que Deus nos traz. Então, assim, vai ter dia que o Senhor vai estar conosco na nossa alegria, na nossa vitória, porque é Ele que vai nos dar a estratégia, é Ele que vai dizer assim, olha, eu tô aqui na comemoração da sua boda, eu tô aqui na comemoração do seu casamento, eu tô aqui na comemoração do seu emprego novo, eu tô aqui na porta que está aberta, eu tô aqui na sua vitória financeira, na causa da justiça que eu abri para você, né? No nascimento do seu filho ou na geração de um filho. São muitos os motivos que a gente tem para se alegrar. Ah, eu estou contigo porque você acordou, sopro de vida, obrigada, Senhor, né? Eu estou contigo, eu estou te dando saúde nesse momento. Mas Ele também vai estar conosco quando a coisa pegar. E aí eu fico imaginando assim, Ele está com a gente na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu fico assim, que a gente para ver certos votos, certas coisas que têm ligações com o reino e a gente não para ver que Deus ama o casamento e olha o voto que Ele nos faz fazer. É o voto que Ele faz com a noiva dele. Estarei contigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Eu estarei contigo, eu estarei convosco até a consumação. É o que o Senhor nos diz. Porém, a nossa ansiedade, a nossa correria, as nossas adversidades, as adversidades que vêm, não são nossas, as adversidades que o inimigo usa, né, para nos paralisar, ela vai fazer com que a gente esqueça. Porque quando a gente está sentindo dor, a gente não tem força para ir para cima. Quando a gente está prejudicado, a gente não tem equilíbrio para ir para cima. A gente não pode ser hipócrita, dói. O próprio Senhor Jesus disse, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava no ápice da dor emocional dele ali. Meu Deus, eu vou pagar um preço de morte, morte de cruz. Mesmo sendo Deus, se tornou homem para isso, e ele tinha que sentir aquela dor na carne. E ele sentiu a dor na emoção. Então a gente precisa compreender que Ele está conosco e o Senhor estava com ele, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim, o Senhor, o que ele nos traz, ele nos atrai para a presença e intimidade com Ele. Só que a gente esquece. Às vezes, quando a gente está... vamos falar aqui de exemplos, nós que somos mães, né? Pais aqui. O filho está ali numa situação e você está no controle. Você está dirigindo ou você está tomando uma decisão e seu filho está com você. Às vezes, para aquela criança, aquela situação é tão assustadora, mas ele te vê tão tranquilo. Porque você está no controle da situação. Como assim? Você não está preocupado que isso caia? Você não está preocupado? A gente vai cair, a gente vai... Não, calma, vai dar tudo certo. Não é assim que a gente fala, não, calma, vai dar tudo certo. Porque a gente está no controle da situação. E a palavra nos diz que a gente sendo mal, né? Não dá o que é ruim para os filhos, quanto mais eles sendo o Todo-Poderoso, a bondade, a essência da bondade, e sendo o nosso Pai, que a gente muitas vezes esquece que Ele é o nosso Pai. E Ele sempre vai querer o melhor. Mas o Pai, muitas vezes, também precisa ser acessado. Às vezes você está dormindo em casa, tranquilo, e aí seu filho está precisando está com medo dentro de um quarto. Ou então quer resolver uma situação, ou então você está em casa e seu filho está na rua. E aí o que ele faz? Pai, mãe, você pode vir me buscar? Você pode resolver essa situação para mim?
Principalmente quem tem filhos de menor. Mas filho é filho até para todo sempre, né? Não importa a idade. Mãe, você ora por mim? Pai, você pode fazer isso por mim? E a gente esquece de acessar esse lugar da paternidade de Deus. Porque a gente esquece que ele disse que estaria conosco. Não importa as circunstâncias. E aí eu fico imaginando, eu sempre fico olhando assim a palavra de Deus. Na tempestade, né? Na tempestade, o Senhor estava na proa do barco, dormindo. E aí, claro, quem está ali na tempestade se desespera e fala assim, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai perecer, o vento balançou o barco, a gente vai perecer. E agora, meu Deus, automaticamente o que a gente faz? A gente grita, a gente se desespera. Meu Deus, o barco vai virar, oh Deus, me tira daqui. A gente está no avião, né? Passa pelas turbulências, aqueles que têm dificuldade com turbulência. Eu sou uma das, eu não gosto muito. Quando começa a turbulência, ai Jesus, tem misericórdia, né? A gente grita ali, né? E, ai meu Deus, será que vamos perecer? Será que vai afundar? Será que o barco vai a pique? Aí você até chega a pensar, o Senhor se esqueceu de mim. Não é possível que o Senhor não está se lembrando de mim nessa dor. Será que o Senhor não está vendo que eu não tenho o valor na conta para pagar? Será que o Senhor não está vendo que eu estou com essa enfermidade? Será que o Senhor não está vendo que estão me injustiçando? O Senhor não está vendo? Quantas vezes a gente ora assim? Por que, Senhor? Por que isso comigo? Eu estou fazendo a sua obra, eu estou falando da tua palavra, o Senhor não está vendo? Olha para mim, Senhor, não durma. Mas aí, eles lembram de acordar o Senhor. Né? E aí o Senhor diz assim, eu tô aqui. Eu tô aqui. Então você pode clamar. Você pode pedir. Você pode bater. Você pode buscar. Você pode acessar. E às vezes a religiosidade, a luta, a dificuldade, os problemas, os traumas, as circunstâncias nos cegam a ponto da gente esquecer que Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós esquecemos. Eu não estou falando aqui de alguém que não esquece, não. Eu me esqueço muitas vezes quando eu permito que a ansiedade tome conta, quando eu permito que a afronta tome conta, quando eu permito que a falta do domínio próprio, do equilíbrio tome conta. A injustiça, a ira, a dor, a confusão, a falta de provisão. São tantos os motivos que a gente é levado a esquecer que Ele está conosco no nosso barco. E aí eu fico imaginando Jairo com aquela menina, né? Ele saiu para buscar o apoio do Senhor. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem tem tudo a ver com o meu testemunho. Mas assim, Jairo foi em busca da ajuda daquele que podia ajudar. Mas aí Jairo fala assim, eu fico imaginando, né? A gente fica imaginando as cenas, né? Eu gosto muito de hipertextualizar as coisas, eu fico imaginando, eu leio imaginando, a gente lê a Bíblia, não é como se fosse assim, como se a gente estivesse assistindo, né? Na mente, aí Jairo deve ter saído de casa assim, eu sei quem vai curar minha filha, porque ele cura, ele é o mestre, ele é o Senhor, e ele vai curar. E aí, no meio do caminho, que o Senhor tá indo, né, para ajudar Jairo, aí ele para. Eu não sei se já aconteceu com vocês de pegar assim uma carona com alguém e você tá com um horário marcado e aquele tempo ali, e aí aquela pessoa que tá te dando a carona para no meio do caminho, oi, tá, ou então acontece de um pneu furar, ou acontece de uma outra circunstância acontecer e você fica, meu Deus, eu vou perder o horário, meu Deus, eu vou perder o horário, meu Deus, eu vou perder o horário. A gente tem que aprender a compreender que Ele está conosco quando o pneu fura, que Ele está conosco quando a resposta da sua oração não é aquela que você queria. A missionária disse que ela fez uma oração para que o Senhor tirasse do caminho pessoas e
e conectasse pessoas. E às vezes a gente faz orações e a gente esquece que ele está conosco. E aí quando ele tira, mas por que essa pessoa está tão estranha comigo? Aí é necessário alguém ser usado para dizer assim, mas você não pediu, que era para tirar, que não devia estar, entende? E às vezes a gente nem pede, ele tira mesmo porque ele ouve o que a gente não ouve, ele vê o que a gente não vê, ele está sabendo daquilo que vai cooperar para o seu bem, porque você ama ele e ele tem um propósito na sua vida, como diz Romanos 8:28. Então assim, a gente precisa compreender, e aí aquele pneu que fura, não é para a gente dizer, eu não vou chegar a tempo. Aquele pneu que fura é o livramento que ele está te dando. É a pausa que você precisa. É algo que ele quer que você aprenda no caminho. Ele é o caminho. Se ele está com você todos os dias da sua vida, ele é o próprio caminho. Ele está com você agora. Ele está com você nessa circunstância de dor, de mudança, de caverna, nessa circunstância de desafios, nessa circunstância de escassez. Se não, por que Paulo diz, eu sei passar a escassez, mas eu sei passar a fartura. Eu sei passar a fartura, mas eu também sei passar a escassez. Porque ele está conosco todos os dias. Mas a gente não entende quando a gente está no barco mediante a tempestade. Eu fico imaginando o Jairo, meu Deus, minha filha vai morrer. Meu Deus, minha filha vai morrer. Meu Deus, minha filha vai morrer. Mas aí ele precisou ver a cura da mulher hemorrágica. O Senhor não parou para qualquer coisa. O Senhor não te pausa para qualquer coisa. Ele te pausa para provar que Ele é Deus. Ele te pausa para provar que Ele está no governo. Ele te pausa para provar que aquilo que você está pedindo para Ele, Ele é capaz de fazer mais. Ele te pausa para você lembrar que Ele fez com aquela mulher e Ele pode fazer com você. Então, Ele está com você. E essa circunstância que você está vivendo é para você entender o que é que eu preciso identificar que vai me levar para aquele lugar que o Senhor vai me levar, que o Senhor pretende. Como eu preciso chegar nesse lugar? Porque eu tenho certeza que quando ele recebeu, ele parou para curar. E quando o Jairo recebeu a resposta de que a filha já tinha morrido, deixa o mestre ir. E o Senhor fala assim, ei, não temas não. Eu sou aquele que cura a hemorrágica. E posso trazer sua filha de volta. Eu sou aquele que estou contigo. Independente do desfecho, Ele é consolador. Às vezes a gente fala assim, é fácil, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por uma situação de luto. Meu Deus, que o Senhor console você nesse momento. Porque luto é a dor maior. É a perda. E a gente não sabe lidar. E você não tem estrutura para lidar. Você não consegue lidar. Você não tem força para estar de pé. Não tem como estar de pé. Mas como você consegue? Ele está contigo. Consolador. Amigo. Provedor. Né? Aquele que traz a paz, a cura, a saúde, aquele que é justiça, aquele que é seu advogado, aquele que é sua bandeira, Ele está contigo. A gente não pode tratar isso de uma maneira leviana, a gente não pode tratar isso de uma maneira simples, a gente não pode tratar isso de uma maneira como, mas fui eu que promovi. Ele é perdoador. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento, se você se arrepender, se você pedir perdão. E se você está colhendo aí processos que você não dimensionou, Ele te perdoa. E Ele te permite plantar de novo para colher bons frutos. Ele está contigo. Então a gente precisa entender isso. Por isso, assim, eu tenho muitos testemunhos. Eu vim agora do Rio Grande do Sul, saí, fiquei 4 anos lá. Foi um propósito de Deus, mediante uma situação muito difícil. Eu vim de um casamento
que era um casamento marcado por violência emocional, e não é fácil você ter ministério e você tá na frente e você auxiliar casamento. Eu amo casamento, eu amo família, mas lá atrás eu fiz uma má escolha e eu não tô aqui querendo denegrir a imagem de ninguém, eu tô falando de mim. E eu paguei não o preço de Jesus, mas o meu preço, né? Da minha má escolha, da colheita que eu tive que colher. Mas o Senhor foi misericordioso porque Ele abriu o cativeiro. Ele é aquele que está com você todos os dias. Então Ele faz assim, ei, eu tô te vendo. Ele chegou para mim naquele momento. Ele chegou para Abigail. Ele chegou. E aí Ele abriu o cativeiro. Porém, Ele me levou para um outro processo. E fiquei um tempo nesse processo. Ministrar no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer a vocês que conhecem missionários, pastores no Rio Grande do Sul, orem pelos pastores no Rio Grande do Sul. Aliás, orem pelos pastores e pelos missionários em todo o planeta, porque nós precisamos desse suporte que é o Senhor está conosco. E a oração do justo é muito eficaz. Então, assim, a minha vida deu muitas voltas. E tem horas que eu falo assim, Senhor, eu não sei se eu vou suportar. E às vezes as pessoas falam assim, mais Érica, mais pastora, mais missionária, mais irmã, como é que você suporta? Não, eu não suporto. Quem me suporta é o Senhor. Quem me dá o suporte é o Senhor. O fio de sustentação vem do céu, porque Ele está comigo. Então, às vezes a gente está passando por situações, e aí ontem eu estava refletindo sobre isso, e eu falei, Senhor, como é isso? Como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu auxilio nisso? E Ele falou, eu estou contigo. E Ele falou para os discípulos, nós vamos chegar do outro lado, né? Passemos para o outro lado. Ele está no barco. Mas Ele quer que a gente chame. E aí Ele faz assim comigo, faz assim contigo, faz assim conosco. Se lembre do que eu já fiz até aqui. Se lembre que eu te escolhi do ventre da sua mãe, ou seja, não é agora, não é só nesse testemunho, não é só nessa situação, é desde que você nasceu. E desde que você nasceu, mesmo uma vez, outrora sendo pecador, Ele está com você todos os dias. E Ele vem te dando chances e te dando oportunidades e te mostrando e te forjando e te preparando e te capacitando para o propósito pelo qual você nasceu. E aí o Senhor, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, Ele está dizendo assim, então traga à memória aquilo que te traz esperança. Ah, Senhor, essa doença é incurável. Ah, mas eu já vi tal pessoa ser curada. O Senhor já me curou disso. O Senhor sabe todas as vezes que Satanás se levanta para poder dizer você não vai. Agora eu coloquei uma enfermidade. Agora eu tornei seu filho rebelde. Você tem filhos, filhos de pastores. Meu Deus, quantos pastores passam por situações periclitantes com as suas famílias, com as suas guerras no campo da mente, com seus próprios casamentos, com a sua parentela, com as suas finanças, muitas vezes colocando as dores no bolso, né? Mas o Senhor nos traz aqui para lembrar o que eu já fiz por você e através de você, pela força do meu poder. Através da força do poder. Quem nós opera é a palavra quem diz. Então o Senhor está te dizendo, essa enfermidade aparentemente pode ser para a morte, mas não é. Olha, eu curei a hemorrágica. Ah, eu curei a filha de Jairo quando todos riam. Eu ressuscitei aquele filho daquela viúva já no caixão. Irmãos, Deus ressuscitou a minha filha morta. E às vezes eu estou chorando porque fechou uma porta.
E aí, quando fecha a porta, eu tenho que trazer a memória. Não, Jesus! Aí você fala assim, Jesus, chega aqui. Aí ele tá olhando pra minha cara, eu tô aqui. Eu tô aqui, filha. Senhor, chega aqui. Mas eu tô vendo. Nada passa. Oculto a minha visão. Mas Deus, é injustiça. Oi, tô aqui do seu lado. Não vamos ter síndrome de Adão e Eva, né? Nós vamos nos esconder. Cadê você? Ele só pergunta cadê você só para saber se você tá ali pronto para recebê-lo, porque ele tá te vendo, não adianta se esconder. Então, o que o Senhor nos traz aqui é que a gente precisa perseverar até o fim, porque nós somos remanescentes. E a cada dia vai ficando mais fechado o cerco, a cada dia a situação vai ficando mais difícil, a cada dia as provas são mais difíceis, porque ele disse que não seria fácil, mas ele disse tem de bom ânimo, porque eu venci. E isso quer dizer, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, mas não quer dizer que ele não vai estar. Você tem que fazer a sua parte, que é carregar a sua cruz. E às vezes carregar a sua cruz consiste em você dizer assim, ele tá aqui. Ele tá aqui. E ele sabe o que é melhor para mim. Porque ele diz que ele sabe quais são os planos que ele tem para nós, que são planos de paz e não de mal, para trazer o fim que a gente espera. E o que a gente espera é aquilo que ele implanta, é aquilo que ele coloca. E é isso que ele está dizendo. O que você espera? Traga a memória. Aquilo que você espera, traga a memória. Aquilo que te traz esperança. A fé é a certeza do que se espera e não se vê. Então eu não sei qual é a impossibilidade que você se encontra nesse momento. Mas eu sei que nada é impossível para aquele que está com você todos os dias. E ele não te esqueceu. Não precisa você dizer assim, ai, será que o Senhor vai me ouvir? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, as mãos do Senhor não estão ressequidas. Ele não é cego, ele não é surdo. Então o Senhor te traz aqui para dizer, ei, eu tô aqui. Pare de dar ênfase àquilo que está te paralisando e faça assim, Pai, você está aqui no barco? Acorda. Senhor, o Senhor está vendo? Senhor, Paizinho, me ajuda. O Senhor sabe o que é melhor para mim, eu sei, mas me ajuda a entender. Qual é o passo? Qual é o plano? Eu devo esperar? Eu devo agir? Eu devo descansar? Ai, enquanto eu não tenho resposta, ele está em silêncio. Traz à memória aquilo que ele já fez. Ah, ele curou a hemorrágica. Ele vai ressuscitar, minha filha. E ressuscitou. Ele está aqui para ressuscitar seus sonhos. Ele está aqui para ressuscitar a sua vida. Ele está aqui para ressuscitar as suas finanças. Ele está aqui para ressuscitar o que tiver morto na sua vida. Ainda que seja a sua fé. Porque se a sua fé está morta, ele precisa te ressuscitar agora. Em nome de Jesus. Que nada tire de você a certeza de que ele está contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não sou eu que estou dizendo. Não é ninguém que inventou. Foi o próprio Jesus quem disse. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então eu queria que você saísse daqui tendo a certeza de que você é mais do que uma serva, um servo. Você é mais do que um simples... esqueça os seus cargos. Você é filho, você é filha. Não é que o que você faz para Deus não tem importância, tem importância. Mas é que você é mais do que um servo. Você é amigo, você é filho. E aí eu queria concluir. Eu marquei aqui. Eu queria concluir com essa palavra. Filipenses 2. De 8 a 11. Nós começamos com ela, nós vamos terminar com ela, porque o arremate é do céu.
né? Não, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No fim, vai glorificar o nome dele. Tudo que você fizer e tudo que você estiver passando é para a glória de Deus. Então, como posso te glorificar nessa situação? O que devo aprender? O que devo fazer? E como a gente vai sair dessa? Porque é o seu nome, Pai, que tem que ser glorificado. Então, que o Senhor te surpreenda com a presença imponente dele na sua vida, na situação que você se encontra. E se você estiver passando por momentos de muita alegria, de muita vitória, comemore, celebre, testemunhe e glorifique o nome do Senhor com fotos, com mesa, com comemoração, com bodas, com tamborins, com harpa, com cântico, com alegria, porque tudo que você fizer, comer, beber, vencer, recuar, tudo, a sua fala, o seu testemunho, o seu dormir, o seu levantar, é para a glória de Deus. Então, que você entenda, Ele está contigo. Você foi criado para um propósito. E o que você fizer vai glorificar o nome de Jesus. Amém? É sobre isso. Glória a Deus, que palavra abençoada. A Dani colocou aí que Deus ia falar conosco hoje de uma forma tranquila, mansa, porque Ele vem na brisa mansa, e foi assim, mas ao mesmo tempo foi impactante. Pastora Érica, muito obrigada. Igual o irmão Geraldo, um amigo querido que nós temos, colocou que curada para curar. Né? Eu disse no início, às vezes a gente passa por processo que a gente não entende na hora, mas é para alcançar uma promessa. Então, você passou por todo esse processo difícil de mudança de estado, né? Mudança de vida, mas para que os planos do Senhor fossem cumpridos na sua vida. Eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor, e eu vou te convidar para estar dando uma pincelada rápida. Você falou, Deus ressuscitou a minha filha. E é um testemunho muito impactante, mas que, na verdade, eu vou te convidar para voltar aqui um outro dia para contar os detalhes desse testemunho. Mas conta para a gente rapidamente, para a gente poder fechar, porque muita gente ficou pensando, isso é modo de falar. Não, gente, não é modo de falar, não. Então, fique atento aí. Sim. Como eu falei de Jairo, não tem como, né? É incrível. Então, há 5, 6 anos atrás, ela tem 11, ela tinha 4, né? Ela, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás. Como passa rápido. Eu fui fazer um aniversário, era o aniversário do meu filho, e ele pediu para eu comemorar. E eu já era cristã, amava o Senhor, e vestia a camisa de que nada me abalava. E eu falo vestir camisa, irmãos, é aquela coisa da gente dizer, eu tô para tudo e tal. E às vezes... Posso todas as coisas daquele que me fortalece. A gente gosta de dizer isso, né? Mas o posso todas as coisas não é só as bênçãos, né? Isso encaixa bem direitinho aí no seu testemunho. E a gente costuma dizer assim, é fácil falar muito do testemunho de Jó, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Mas se está na pele é diferente. E aí o Senhor me deu um comando nesse dia, que era o aniversário do meu filho, para poder eu fazer o aniversário. Eu abri um jejum e eu obedeça os comandos do céu. Obedecer a Deus é ser rápido, obedecer a Deus não tem negociata. Obedecer a Deus traz respostas. Desobedecer também. Então, fica a critério daqueles que escolhem.
A palavra do Senhor em Deuteronômio 28, não, Deuteronômio 30, vai dizer, céus, né, e terra, como testemunha, você vai escolher entre bênção e maldição, vida ou morte. Então, escolha. A escolha é sua. Então, eu escolhi obedecer automaticamente e eu fiz uma oração. Senhor, que a sua glória seja manifesta nesse lugar. Eu estava preocupada com as crianças do aniversário e eu pedi para Deus manifestar a glória dele. E eu comecei a ungir, glorificar, em propósito, jejum, oração, obediente. E minha filha, naquele momento, foi na piscina, o aniversário, foi na beira da piscina, e eu estava com muito medo. Piscina, criança, filhos dos outros, tinha poucas pessoas me ajudando, foi a sala do meu filho estava fazendo 12 anos nessa época. E aí, quando eu olhei, que eu fui entregar o jejum, a minha filha estava afogada no fundo da piscina. E quando a gente conseguiu pegar ela já estava morta, de olho aberto, ela já estava roxa, ela já estava morta, sem batimentos cardíacos. Tinha pessoas que estavam tentando ajudar, chamamos SAMU. Eu vou dar bem breve o testemunho, porque já que eu vou voltar depois, né, para vocês entenderem. E minha filha veio a óbito. E naquele momento que ela veio a óbito, eu disse para o Senhor, eu não sei se eu vou continuar te seguindo ou não, Deus. Eu não sei se eu sou essa pessoa toda que bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, né? Na doença, na tristeza, na dor, na alegria. Eu acho que eu não tenho suporte para aguentar isso. Por que o Senhor fez isso comigo? E comecei a contender com Deus. E comecei a questionar Deus. Por que o Senhor levou a minha filha? O Senhor manda eu abrir o jejum e o Senhor mata a minha filha. Mas nisso eu chegava para ela e dizia, Talita cumi, menina levanta. Ó morte, onde estás? O Senhor é poderoso, mas o Senhor não me dava nenhuma resposta. E eu gritava, e eu dava pulos, e pulos, só faltei dar pirueta no ar. As pessoas vinham me consolar, as pessoas vinham me dar pêsames, e eu não queria conversar com ninguém, eu estava ali, eu e Deus, contendendo. Eu estava literalmente como Jacó contendeu com o anjo ali. Foi eu e Deus. Eu enxergava as pessoas, mas eu só estava ligada naquilo que estava acontecendo. Eu não acredito que o Senhor vai levar minha filha. Eu não acredito, o Senhor vai matar minha filha. Ah, eu não sei se eu vou querer te seguir. Por que o Senhor fez isso comigo? E eu comecei a brigar muito com Deus ali naquele momento. E ali naquele momento, e aí as pessoas queriam me consolar, e aí, em algum momento, eu entendi que o Senhor verdadeiramente tinha levado a minha filha. E eu parei para entender quem eu era em Deus, porque no momento que eu neguei Deus, que eu disse para ele, olha, eu não vou continuar, eu tive vergonha. Ao mesmo tempo que eu contendi, eu fiz assim, eu tô sendo sincera com o Senhor, mas eu tive vergonha. E aí eu fiquei, tudo bem, Senhor, eu já entendi. O Senhor é soberano, o Senhor manda na minha vida, Deus me deu, Deus tirou, só que eu literalmente falei isso com toda a dor do meu ser. Que o Senhor me ajude a viver daqui para frente. Eu lembro que tinha um tapete vermelho, eu gosto muito de dizer isso, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Às vezes a gente fala assim, o que tem o tapete vermelho? O que tem a ver com o sangue de Cristo? O que tem a ver com a linha de escarlate? Né? O que tem aquela fita, aquele pedaço de pano vermelho que Raabe botou na sua porta? O que tem a ver? Tudo tem a ver, tudo fala, Deus fala de todas as formas. E naquele momento eu fui para aquele tapete vermelho e fui para o joelho. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela estava recém-operada, ela tinha feito cirurgia de apendicite e ela foi para o joelho junto, porque a situação pedia uma urgência. Eu lembro que os amigos do meu filho estavam todos na quadra de mãos dadas orando, todo mundo desesperado com aquele luto. E aí eu sei que eu fui pro joelho naquele momento e eu disse, o Senhor levou, só me ajuda. A partir de agora, eu viver sem ela. Só o que foi que eu disse aqui? Só o Senhor para trazer consolo. Só o Senhor para dar suporte numa situação como essa, Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero ficar longe do Senhor. O que eu disse antes, eu desfiz. E aí eu disse assim, mas... se o Senhor quiser, porque poder
eu sei que o Senhor pode. Por que eu sei que o Senhor pode? Porque ele já tinha curado antes, porque ele já tinha libertado antes, porque eu já tinha visto muitas curas, porque a gente tem que trazer à memória aquilo que Deus faz. Eu já tinha visto a cura de hemorrágicas antes, para ver a cura da filha. E ali naquele momento, se o Senhor quiser, por quê? Porque ele é soberano. Tem horas que ele não vai querer. E isso não tem a ver com o que eu mereço. Não tem a ver com o jejum que eu fiz, com a minha performance, com quantas vezes eu li a Bíblia, com quantas vezes eu me dediquei. Tudo isso é muito bom e necessário para você se conectar, ter intimidade, estar perto do Pai. Você tem que fazer sim, mas não é pelo seu mérito. O mérito é de quem morreu na cruz por você. E eu disse assim, se o Senhor quiser, porque poder o Senhor pode, e trouxe ela de volta. Todos os dias da minha vida vai ser para a glória do teu nome. E imediatamente a chave virou e a menina chorou. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas ela chorou. Deus é lindo, pastora Érica. Realmente você vai ter que voltar para contar nos detalhes esse testemunho. Mas agora, diante do que você pregou aqui, né, que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Na hora que você estava ministrando, o Senhor me perguntou, e você? Você está cumprindo o voto? Você falou que é do noivo com a noiva. E o noivo não fala sozinho no casamento. E a gente está cumprindo. A gente falou, Senhor, quando a gente aceita Jesus, a gente fala, eu vou te adorar. Então, você aí nesse desafio, né? Nesse momento de, não, Senhor, mas não é assim. Ele falou que estaria com você. E você falou, olha, se isso cumprir, eu não vou mais. Mas aí você trouxe a memória de um voto que você havia feito com Jesus. De que seja na alegria e na tristeza. Você falou isso aqui. Na saúde ou na doença. Na vida ou na morte. Eu vou te adorar. Nossa, eu estou arrepiada, porque na hora que você foi ministrando, falando, e Jesus me perguntou, eu prometi, eu estou cumprindo. E você, está cumprindo? É muito forte essa palavra. Glórias a Deus pela sua vida. Eu só queria confirmar, é exatamente sobre isso. O que estamos fazendo com a nossa parte do voto? Eu estou. Você se esqueceu? Aleluia. Jesus é muito lindo, né, pastora Érica? A gente vai vendo como é que as coisas vão realmente se conectando. Não só a minha vida com a sua vida, mas o Espírito, ele vai testificando, ele vai falando. E eu glorifico ao Senhor, sabe? Toda vez que às vezes eu falo assim, ai, Jesus, já tem tanto tempo, toda quarta-feira, eu acho que já está na hora. E Deus pega e fala para mim assim, não, ainda tem mais algumas pessoas para te apresentar, eu ainda tenho mais, né, para extrair dessa uma pausa para um café. Eu glorifico a Deus pela sua vida. A gente vai fazer essa live do testemunho ao vivo pelo YouTube. Não vai ser aqui pelo Instagram. Eu tenho umas lives também que eu faço de testemunhos, de profissionais também que vêm falar da sua área. E essa live do testemunho integral, né, vai ser ao vivo pelo YouTube. Já fica aqui ao vivo eu fazendo esse convite, porque a gente tem muitas pessoas ainda que alcançar. Muitas vidas. E uma coisa, quando você falou aí, né, de trazer à memória aquilo, né, que nos dá esperança. Eu estava me lembrando, a gente tem hora que tem que contar para nós mesmos os nossos testemunhos. A gente tem que trazer para nós mesmos, trazer à nossa memória o que Deus já fez com um parente, com um vizinho, mas a gente também precisa trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez por nós. E é isso que eu acho que a pastora Érica faz agora, porque a luta não parou, não cessou, né? A gente não é porque tem uma grande vitória que significa que o resto, pelo contrário, a gente ainda continua, e ela vai trazendo a memória. Ela falou que já tinha testemunhos de pessoas que já haviam sido curadas e ressuscitadas. Ela falou, Jesus, eu preciso, eu sei que o Senhor pode,
Tá agora na sua vontade. Isso é muito profundo, é muito forte mesmo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastora Érica, porque eu tenho certeza que pessoas que entraram aqui com a bateria descarregando, me veio essa imagem agora. Parece que o celular vai zerar. E o Deus é fiel. Pessoas que entraram aqui achando que estava tudo perdido. Pessoas que entraram aqui achando que para essa situação que estão vivendo não tem mais jeito. Aí Deus te traz aqui para contar esse testemunho, para falar essa palavra. Eis que eu estou com você. Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me escutando? E Deus te traz aqui, pastora Érica, para lembrar. Não é para ensinar, não, porque a gente sabe. A maioria aqui são cristãos, a gente já sabe, a gente já leu essa passagem, a gente já ouviu tantas vezes, mas é para lembrar. Jesus está nos lembrando de um voto que ele fez e que ele não volta atrás. Nós vamos terminar com a oração e eu tenho certeza que vidas foram renovadas aqui, para a glória do Senhor. Nós começamos, o primeiro versículo foi falando sobre o santo nome de Jesus. E terminamos com ele, mas a pastora Érica passou por esse versículo, que o Senhor está conosco todos os momentos. Pastora, muito obrigada. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu que agradeço. O presente foi todo meu. E fui muito ministrada desde o início da live e agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor continue com todos aqui e o seu projeto é do céu. Amém. Eu quero aproveitar que você está aqui, te pedir para que você ore por nós, por todas as pessoas que estão aqui ao vivo, que vão assistir depois, né? E pelos nomes que eu tenho aqui no caderninho de oração, você que está precisando, que quer, eu sei que você já ora, já tem as suas amigas de oração, seus amigos, mas se você quiser entrar também nesse caderninho, mande aqui para nós, pode mandar no direct, que a gente vai colocar o nome aqui, nós vamos apresentar sempre ao Senhor e nós vamos colher muitos testemunhos para a glória de Deus. Vou pedir até para botar o meu também, porque eu também sou carente de vossas orações. Eu saí do Rio Grande do Sul, eram 24 dias para o meu carro chegar. Já estamos em 120 dias e cada hora é uma coisa diferente. E eu estou fazendo tudo andando, mas assim, as pessoas falam assim, se eu fosse você, aí eu só lembro, Deus está no controle, eu não sei qual é o propósito, mas sou carente das vossas orações. Tem coisas maiores do céu para nós. Amém? Mas às vezes o inimigo ele tenta fechar todo o cerco. Eu não sei você aí, o que você está passando pela situação. Eu vi aqui que tem gente que está na UTI, eu vi aqui que tem gente que precisa, né? Tem gente que precisa de portas abertas. Ele é grande e ele faz, né? Ele é o Todo-Poderoso, é o nome que está sobre todo nome. É o nome que está acima. Ele é vitorioso, como foi cantado aqui, né? E ele é santo. Santo, santo. Posso orar já? Sim, por favor. Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos diz, quando duas ou mais pessoas se reúnem no teu nome, o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não sei qual é a causa impossível dessas pessoas que estão recebendo essa oração. Mas antes de pedir por essa causa, nós queremos declarar que o Senhor é santo, adorado, exaltado, poderoso, magnífico. O seu nome é o que está sobre todo o nome e nós reconhecemos a força do teu poder. Nós conhecemos e reconhecemos o poder da oração, que é a chave da igreja. E por isso, nós ligamos na terra, e o que está ligado na terra está ligado no céu. A vitória sobre a vida dessa pessoa, dessa família, desse filho, dessa mãe, desse marido, dessa esposa. Eu não sei qual é a causa que essa pessoa precisa
receber como resposta tua. Mas nós sabemos que o Senhor está no barco, o Senhor está conosco e o Senhor vai fazer sempre o melhor para nós. Senhor, cura o enfermo, vai nas UTIs, sopro de vida, devolve a vida, ressuscita o morto. O Senhor faz a estéril dar a luz, Senhor. Faz mulheres dar a luz aqui, Senhor. O Senhor tira aquele viciado, o drogado, da situação mais difícil. Senhor, o Senhor reverte qualquer situação. O Senhor cura a hemorrágica. O Senhor muda o decreto, como fez o rei Ezequias. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Porque a tua palavra diz que não tem nada demasiadamente difícil para ti. Ainda que a gente tenha que sacrificar, o Senhor provê o cordeiro. O Senhor abre portas onde não tem parede. Mas o Senhor também fecha a porta. O Senhor dá livramento. O Senhor fecha a boca do leão. O Senhor diminui a intensidade do fogo. O Senhor abre o mar para que a gente passe a pés enxutos. É a tua palavra quem diz. O Senhor não deixa o justo ser desamparado. O Senhor não deixa a descendência do justo a mendigar o pão. A tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui declarando a tua palavra, tomando posse dela. E nos comprometemos como igreja a fazer a nossa parte. A gente vai cumprir a nossa parte. E sabemos e temos certeza que confiar em ti é a maior de todas as partes. Nós confiamos em ti. Entregamos aqui no teu altar tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Porque sabemos que o Senhor está no controle. E porque o Senhor está no controle, o melhor vai acontecer. Traga à memória a essa pessoa aquilo que traz esperança para ela. E traz o desfecho, Senhor, que seja bom, perfeito e agradável, porque essa é a tua vontade. Nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos pela família da missionária. Abençoa ela, Senhor, o casamento dela, a família dela, o ministério deles. Senhor, anjos com espadas desembanhadas, Senhor, ao redor da casa deles, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, alcança a vida, a família de todos aqueles que estão assistindo essa live, Senhor. Protege, dá livramento, dá escape, dá resposta, mas para que tão somente o seu nome seja exaltado. Desde já te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, porque essa é a tua promessa. E que a gente tenha consciência disso até o fim, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Gente, mas chegou agora um momento que eu quero pedir para vocês agora, quem me segue e não segue a pastora Érica, aqui em cima, do lado do meu nome, uma pausa para um café, aperte essa setinha, vai aparecer o nome da pastora Érica aí, é só você apertar lá, seguir. Então segue a pastora Érica, e quem segue a pastora Érica, tem muita gente aqui que está pela pastora Érica, eu gostaria que me seguissem também, porque esse canal aqui também é para falar do amor de Deus. Não é isso, pastora Érica? Nós estamos unidas no mesmo propósito. Amém, isso mesmo. O amor de Cristo nos une e até o fim, né? Até o fim nós estamos juntos e misturados no sangue de Jesus. Oh, glória! Então vamos terminar essa live da mesma forma que nós começamos, com muita alegria. Descanse o seu coração, Jesus prometeu e Ele não falha nas suas promessas de estar com você todos os dias. Então alegre, põe um sorrisão. Olha, a pastora Érica está sorrindo, eu também amo sorrir, então você do outro lado, coloque um sorriso no seu rosto. Faça diferente. Ainda que você tenha acordado, recebido uma notícia triste, Jesus é aquele que muda a situação, que muda a história. Dê um sorriso para Jesus aí e declare que Jesus é bom em todo tempo. Em todo tempo Jesus é bom. Pastora Érica, um beijo no seu coração, foi um prazer. E vamos estar juntos novamente para a glória de Deus. Agora, essa foto, você que fez um print aí, marque a gente que a gente reposta. Foi um prazer estar com você.